Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje iniciaremos o módulo 4 da apostila número 1 do ângulo para o sexto ano do Fundamental 2. Hoje eu vou falar com vocês sobre o processo conhecido processo de hominização, né? Lembrando que na aula passada fizemos as atividades no módulo 3, né? Eu coloquei as perguntas aqui para vocês e aí vocês fui tirando a dúvida, resolvendo com vocês. Espero que não tenha ficado nenhuma dúvida, beleza? Então bora lá. Processo de hominização. O processo de hominização são transformações ocorridas no esqueleto, músculos e no cérebro do ser humano. Você pode estar falando, professor, é aquele processo de evolução, né, em que o ser humano ele nasce, né, do macaco, e do macaco chega até nós, a formação que nós temos hoje. Bem, esse é o tipo de pensamento mais popular que temos. No entanto, aqui nessa aula você vai ver que não é bem assim, né? Eu peguei aqui um GIF da internet muito legal, muito bacana, para explicar para nós esse processo de evolução, né? Olha como muitos pensam que é, né, do macaco até o ser humano, e como que é na realidade. Perceba, é um grande processo de mistura, transformação, mutações, isso mesmo, mutações, mas não do igual dos X-Men, tá bom? São mutações humanas, naturais, tá? Então é um grande complexo de relações de diferentes espécies que deram no que é hoje nós, né? Nossa civilização, nossa espécie, conhecido como o humano moderno, o homem moderno, ou o Homo sapiens sapiens, né? Então cuidado, a gente não vem do macaco. Se você pegar um macaco agora, né, e ficar cuidando dele por todas as gerações da sua família, ele jamais vai virar um ser humano. Nunca. Porque ele é de uma outra parte dessa grande árvore genealógica, né? A gente vem de um outro processo, né? O macaco de outro. Espero que tenha ficado claro. Eu acho que esse GIF ajuda vocês a entenderem mais ou menos como que funciona. Beleza? Certo? Bem, então vamos ver o que eu quero dizer então com essas transformações ocorridas no esqueleto, em que época, que período eu quero trabalhar isso, essas transformações que a nossa espécie sofreu. Bem, essas transformações que hoje eu vou trabalhar com você, elas pertencem à parte final desse processo de evolução. Dá uma olhadinha aí na imagem que vai aparecer aí do lado para você. Aqui você tem essa parte final, né? Quando o ser humano, a nossa espécie, ficou numa posição ereta, por isso que ele recebe o nome de Homo erectus, né? Depois o Homo neanderthalensis, o Homo sapiens e nós, o Homo sapiens sapiens. Não sei, talvez essa escala, não sei se pode te ajudar ou não, mas ali ele está dando duas informações para vocês, né? Vou pegar o Homo erectus para ficar mais fácil, que vai ser o mesmo exemplo dos outros. O Homo erectus ele surgiu, né, tem a evidência mais recente de 400 mil anos atrás, mas essa evolução até chegar ao Homo erectus demorou 2 milhões de anos. É isso que essa escala quer dizer para nós, beleza? Certo? Então há 400 mil anos atrás nós temos a evidência do primeiro Homo erectus, mas até chegar ao Homo erectus foi um processo que demorou 2 milhões de anos, turminha. Então não foi um processo de dia para noite. Foi um processo muito demorado. Foi um processo em que foi necessário muitas trocas entre as espécies, muitas relações e muitas transformações no nosso corpo para ser o que nós somos hoje, né? Estamos no topo da pirâmide, dessa pirâmide alimentar, vamos dizer assim, né? Nós comandamos a natureza, nós somos a única espécie que consegue, de uma certa maneira, não controlar a natureza, mas prever a natureza e até certas dificuldades naturais que existem, a gente passa por esse problema, certo? Beleza? Bora lá. Então, na parte final desse processo, começa ali pelo Homo erectus, o ser humano ele tornou-se um ser bípede. Antes, ele era um ser que utilizava os 4 membros para se locomover. A partir do momento que ele começa a andar sobre 2 pernas, ele tem certas vantagens para a sua sobrevivência, né? Por exemplo,
o campo de visão fica mais amplo. Quando você utiliza seus 4 membros, o seu campo de visão não é tão amplo como você ficando de maneira ereta. O seu tronco fica livre. O seu tronco ficando livre, você consegue quase sozinho, parado, girar o seu tronco 360, certo? Outro fator fundamental foram as mãos livres, né? Com as mãos livres, o ser humano ele acabou desenvolvendo uma ferramenta fundamental, que às vezes a gente não dá muito valor, a gente não percebe a sua importância, que é o polegar. Se você quiser pausar esse vídeo agora, pause e pega uma garrafa d'água, tá? Uma garrafa d'água em que você consiga desrosquear, né? Pega essa garrafa, rosqueia bem forte, fecha muito bem, beleza? Fez isso? Maravilha. Agora tenta abrir sem usar o seu polegar, mas de nenhuma das mãos. Cuidado, não vale roubar. Bem, se você tentou fazer isso, você percebeu que tem muito. Até você pode conseguir abrir sem o seu polegar, sem auxílio de nenhum tipo de polegar. Mas a dificuldade é muito maior, né? Bem, ele tornando-se bípede, outra vantagem, ele conseguiu andar longas distâncias, turminha. Ora, o ser humano é muito mais rápido utilizando os membros inferiores, as suas 2 pernas, do que utilizando esses 4 membros, certo? Isso tudo foi um processo que fez com que a nossa espécie conseguisse sobreviver e aí continuar sofrendo as transformações necessárias para que a gente possa chegar no que nós somos hoje. Vamos continuar dando início a essa transformação até chegar ao que nós somos hoje? Bora lá! Bem, outro fator fundamental para esse processo foi a descoberta do fogo. A descoberta do fogo, turminha, ela teve um impacto nessa transformação nos nossos músculos, no nosso cérebro, no nosso esqueleto. Bem, você pode estar perguntando, professor, fogo só serve para esquentar e iluminar, professor. Se a gente utilizar o fogo no nosso corpo, a gente queima e morre, professor. Você tem razão. Mas o fogo, ele não auxiliou a gente de maneira direta, mas sim indireta. Foi graças à descoberta do fogo que foi possível o ser humano ter um aumento da sua caixa craniana. É isso mesmo. O nosso espaço para o nosso cérebro aumentou, porque o nosso maxilar diminuiu. Eu sei, deve estar um pouco confuso, né? Você está falando, mano, que é isso, né? Bem, eu vou te explicar, calma aí. Seguinte, o ser humano antes do fogo, ele comia carne crua ou alguns vegetais também. Daí o que acontece? Ele precisou, ao longo dos milhares de anos, desenvolver um maxilar muito forte e muito grande. E esse maxilar grande, ele acabava pegando parte do nosso cérebro, para que a gente conseguisse mastigar essa carne, esse vegetal que era muito duro. Demorar horas. Se você pegar, né, uma carne crua, né, e tentar mastigar, você não vai conseguir, você vai demorar muito. Ou nem a carne crua. Pega uma carne que ela é mal passada. Você demora um pouco mais de tempo a mastigar do que uma carne ao ponto, por exemplo. Então, com a descoberta do fogo, o ser humano ele conseguiu pegar a carne, colocar lá no fogo, e aí ela ficou mais macia. Portanto, não precisando mais de utilizar essa força tremenda no seu maxilar, o que acontece? Com o passar dos milhares de anos, o maxilar ele foi diminuindo, consequentemente tendo um aumento da sua caixa craniana. Um aumento do cérebro, é isso mesmo, o cérebro aumentou. O cérebro aumentando, turma, vai gerar um aumento do raciocínio. Olha aí a imagem, né? Você tem aí o Homo erectus, né, ele ficando ereto, né, totalmente, né? E aí o Neanderthales, o Homo sapiens sapiens, e aí você tem um pessoal antes do Homo erectus. Percebam, o cérebro ele foi aumentando, a descoberta do fogo foi crucial, porque além de aumentar, esse aumento do raciocínio fez com que a gente conseguisse prever, os nossos ancestrais, prever ações futuras. E, claro, não estou falando que ele vai prever, obviamente, o futuro. Não, a gente não consegue isso até hoje. O que é esse prever ações futuras, turminha? Você vai tomar melhores decisões para sua sobrevivência. Você vai olhar e falar, bem, eu não vou conseguir saltar aquele penhasco
e para chegar do outro lado, porque aquele penhasco a distância é muito grande, eu não tenho força nas minhas pernas para poder chegar ao outro lado. Isso é uma forma de você prever ações futuras. Se eu pular se eu tentar fazer aquele salto, eu vou morrer. Isso é raciocínio. Isso é raciocínio lógico. Parece meio óbvio, mas não é. Foi fundamental o aumento do cérebro para eu ter essa capacidade de raciocinar e falar, eu não vou saltar aquela distância, porque senão eu não vou sobreviver, ou eu não vou por aquele caminho, ou eu vou tomar outra decisão. Com o aumento do raciocínio, você consegue salvar a sua vida, né? Você toma melhores decisões, né, para que você não possa se machucar. Outro fator fundamental para o aumento do raciocínio, o ser humano conseguiu desenvolver a linguagem, né? O aparelho fonador, né? Com a diminuição da caixa craniana e o aumento do cérebro. Perceba as centenas de palavras que você tem aí no seu cérebro. Quando você faz uma redação, olha quantas centenas de palavras. Ora, você só consegue fazer isso por causa da sua capacidade de raciocínio, né? E o fogo tem tudo a ver com isso. Beleza? Certo? Ora, quando o ser humano então tem toda essa capacidade, né, o aumento da caixa craniana, né, ele é bípede, tem o polegar, né, o nascimento da linguagem, vem então a organização mais simples de um ser humano, que é uma organização de nômade. Vamos ver isso agora no próximo slide. Nômade ou nomadismo, como eu caracterizo uma civilização humana, né, como nômade, né? Bem, essa civilização lá atrás, né, turminha? Na pré-história. Olha lá. Uma ferramenta simples como a pedra lascada. Acho que vocês já ouviram falar de pedra lascada. O que é pedra lascada? São lascas de pedra em que o ser humano ele utilizava para o seu cotidiano. Perceba, ele pegava aquela lasca do jeito que ele estava na Terra. Ele não pegava aquela lasca e ele fazia mudanças, transformações, ou adaptava aquela lasca para algo necessário para o seu cotidiano. Não, ele não fazia isso. Pedra lascada é quando eu retiro aquela pedra do seu ambiente natural e eu a utilizo no meu cotidiano. Beleza? Na próxima aula a gente vai ver uma diferença, tá? Isso que eu acabei de falar para vocês é muito importante, tá bom? Bora lá. Em relação ao ser humano, quando ele é nômade, ele está em constante deslocamento. Por que ele precisa estar em constante deslocamento? Porque ele precisa sobreviver, ele precisa comer. Por isso que ele, para executar a caça e a coleta, ele fica andando de um lugar para o outro. Às vezes ele consegue ficar alguns dias em uma determinada região, mas logo ele tem que ir para uma outra região em busca de alimento, de frutos, né? Eles viviam em cavernas, tá bom? Eles não conseguiam, não valia a pena construir algum tipo de moradia, porque em poucos dias eles tinham que sair e buscar alimento em outra região. Por isso, aqui você tem uma imagem, né, de uma civilização nômade, né? Ali você tem esse desenho que eles vão caçar algum tipo de animal, né? Por causa disso, então, eles vão para lugares diferentes. Qual a consequência de ir para lugares diferentes? Ora, eu vou começar a ter um conjunto de práticas e hábitos diferentes. Lembra da aula passada, quando eu falei para vocês do tempo histórico? Alguém que vive em uma cidade e alguém que vive no campo. Ele começa a ter um conjunto de práticas e hábitos diferentes. Ora, sim, aí não existe cidade nesse período, mas o que eu quero dizer é, se tem uma civilização que vive no litoral e uma civilização que vive nas montanhas, eles vão ter um conjunto de práticas e hábitos diferentes. Quem vive no litoral tem o costume de utilizar o mar, pode até pescar, né? Quem vive nas montanhas, ora, viver nas montanhas a temperatura é menor. Então ele vai ter um hábito diferente para conseguir sobreviver ao frio da montanha. Ou uma civilização que vive em um deserto. Perceba, lugares diferentes gera conjunto de práticas e hábitos diferentes. Daí, senhoras e senhores, temos a formação de diferentes culturas. Fez sentido? É aí que surgem as culturas, né? Hábitos, formas de eu lidar com o tempo, forma de eu lidar com a sociedade, né? Enfim, a forma diferente de eu lidar com o meu cotidiano. Você tem um impacto aí geográfico, da onde você vive, do local que você vive, né? Vou dar um último exemplo. Uma sociedade que vive nas montanhas e que é predominantemente frio, né? Com neve, muito frio. E uma sociedade que vive no litoral, seja no litoral tropical como o Brasil,
né, no litoral brasileiro. Ora, eu vou ter uma civilização com um hábito diferente, por exemplo, do banho. Né? As pessoas no litoral brasileiro, numa região tropical, é uma maravilha, é uma delícia, né? Tomar banho de mar. Agora, uma pessoa que está nas montanhas, onde você tem neve, não vai ter o hábito de ter essa relação com a água, com o banho. Fez sentido? Espero que sim. Beleza, turma? É isso. A aula de hoje foi essa, tá? O processo de humanização e aí o desenvolvimento dos nômades, do nomadismo. Espero que tenha ficado claro para vocês, tá bom? Aguardo vocês na próxima aula. Um grande beijo e um grande abraço.